Bem-vindos ao nosso canal Lu Cardio Eco. Meu nome é Luciane Martins, sou médica cardiologista e hoje irei falar a respeito de um assunto bastante importante e muito abrangente, o autismo. Por isso, irei dividir em alguns vídeos para melhor entendimento. Bem, então vamos lá ao assunto, o autismo. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades de comunicação e interação social e pela presença de comportamento ou interesses repetitivos ou restritivos. Esses sintomas configuram o núcleo do transtorno, mas a gravidade e a apresentação é variável. Trata-se de um transtorno permanente, não havendo cura, ainda que a intervenção precoce possa alterar o prognóstico e suavizar os sintomas. Além disso, é importante enfatizar que o impacto econômico na família e no país também será alterado pela intervenção precoce, intensiva e baseada em evidências. O autismo tem origem nos primeiros anos de vida, mas sua trajetória inicial não é uniforme. Em algumas crianças, os sintomas são aparentes logo após o nascimento. Na maioria dos casos, no entanto, os sintomas do autismo são consistentemente identificados entre 12 e 24 anos de idade. Por exemplo, aos 6 meses de idade, não encontramos diferenças entre bebês que mais tarde receberam diagnóstico de autismo e aqueles que continuaram a se desenvolver tipicamente no que diz respeito à frequência de comportamentos sociais e comunicativos próprios dessa idade, o sorriso social, a vocalização dirigida e olhar para o rosto de outras pessoas. Por outro lado, diferenças na frequência desses comportamentos eram claramente perceptíveis aos 12 e aos 18 meses de idade. Há também evidência de que a partir dos 12 meses de idade, as crianças que mais tarde recebem o diagnóstico de autismo distinguem-se claramente daquelas que continuam a desenvolver-se tipicamente em relação à frequência de gestos comunicativos, como o apontar, e da resposta ao nome. Outros sintomas já aparentes aos 12 meses de idade incluem o manuseio atípico de objetos, como enfileirar ou girar os brinquedos, e ou exploração visual. Não obstante essa evidência, o diagnóstico de autismo ocorre em média aos 4 ou 5 meses de idade. Essa situação é lamentável, tendo em vista que a intervenção precoce está associada a ganhos significativos no funcionamento cognitivo e adaptativo da criança. Alguns estudiosos têm até mesmo sugerido que a intervenção precoce intensiva tem o potencial de impedir a manifestação completa do autismo, por coincidir com um período do desenvolvimento em que o cérebro é altamente maleável. Não é surpreendente, portanto, que a busca por sinais precoces do autismo continua sendo uma área de interesse de investigação científica. Alguns marcadores potencialmente importantes no primeiro ano de vida
incluem anormalidades no controle motor, atraso no desenvolvimento motor, sensibilidade diminuída e recompensas sociais, afeto negativo e dificuldade no controle da atenção. São sinais sugestivos no primeiro ano de vida. Perder habilidades já adquiridas, como balbuciar ou gestos diéticos de alcançar, contato ocular ou sorriso social. Não se voltar para sons, ruídos e vozes no ambiente. Não apresentar sorriso social. Baixo contato ocular e a deficiência no olhar sustentado. Baixa atenção à face humana, preferencialmente por objetos. Demonstrar maior interesse por objetos do que por pessoas. Não seguir objetos e pessoas próximas em movimento. Apresentar pouca ou nenhuma vocalização. Não aceitar o toque. Não responder ao nome. Imitação pobre. Baixa frequência de sorriso e reciprocidade social, bem como restrito engajamento social, pouca iniciativa e baixa disponibilidade de resposta. Interesses não usuais, como fixação em estímulos sensitivos, visuais e motores, incômodo incomum com sons altos, distúrbios do sono moderado ou grave, irritabilidade no colo e pouca responsabilidade no momento da amamentação. A avaliação formal do desenvolvimento neuropsicomotor é fundamental e indispensável e faz parte da consulta pediátrica. Nos últimos anos, as estimativas da prevalência do autismo têm aumentado drasticamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, 1 para cada 150 crianças de 8 anos em 2000 e 2002. A prevalência do autismo aumentou de 1 para 68 crianças em 2010 e 2012, chegando à prevalência de 1 para 58 em 2014. Mais do que duplicamos o número de casos durante esse período. Esse aumento na prevalência do autismo é em grande parte um resultado da ampliação dos critérios diagnósticos e do desenvolvimento de instrumentos de rastreamento e diagnósticos com propriedades do autismo. Embora a identificação e o acesso à intervenção ocorram em menor frequência em certos grupos sociais do que em outros, o autismo manifesta-se em indivíduos de diversas etnias ou raças e em todos os grupos socioeconômicos. Sua prevalência é maior em meninos do que em meninas, na proporção de 4 para 1. Estima-se que em torno de 30% dos casos apresentam deficiência intelectual. O autismo também é frequentemente associado a outros transtornos psiquiátricos, como o transtorno do déficit de atenção, a hiperatividade, a depressão e a ansiedade. E a outras condições médicas, como epilepsia, transtornos genéticos. Dificuldades motoras também são relacionadas comuns aos indivíduos com autismo, embora sua presença não seja necessária para o diagnóstico. Quando é detectado qualquer atraso, a estimulação precoce é a regra. Retardar a estimulação significa perder o período ótimo de estimular a aquisição de cada habilidade da criança. O autismo é causado por uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais.
Estudos comparando gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos mostraram que a taxa de concordância do autismo é significativamente maior entre os primeiros do que entre os segundos, sugerindo um forte componente genético na etiologia do autismo. De fato, há evidência de que a arquitetura genética do autismo envolve centenas ou milhares de genes cujas variantes herdadas ou de novo e comuns ou raras na população comprometem múltiplos modelos de herança. Apesar de claramente importantes, os fatores genéticos não atuam sozinhos, sendo sua ação influenciada ou catalisada por fatores de riscos ambiental, incluindo, entre outros, a idade avançada dos pais no momento da concepção, a negligência extrema dos cuidados da criança e a exposição a certas medicações durante o período pré-natal ou nascimento prematuro e baixo peso da criança ao nascer. Aos 6 meses, poucas expressões faciais, baixo contato ocular, ausência de sorriso social e pouco engajamento sociocomunicativo. Aos 9 meses, não faz troca de comunicação, não balbucia mamã, papá, não olha para quando é chamado, não olha para onde o adulto aponta, imitação pouca ou ausente. Aos 12 meses, ausência de balbucios, não apresenta gestos convencionais como abanar para dar tchau, não fala mamãe, papai, ausência de atenção compartilhada. Em qualquer idade, perdeu as habilidades. O DSM-V é uma tabela que classifica a síndrome de Asperger dentro do autismo. Os pacientes com a síndrome de Asperger apresentam um diagnóstico mais tardio, pois geralmente não há atraso de linguagem verbal e a cognição é preservada. O comprometimento da linguagem pode ser verificado através de um discurso da mesma entonação, empobrecido na linguagem não verbal e no entendimento da linguagem de sentido figurado. Podem apresentar olhar nos olhos não sustentados, com a tendência a desviar o olhar com frequência, face pouco expressiva, pouco interesse no outro, teoria da mente deficiente, interesses restritivos, pouca socialização, dentre outros. Há também aqueles pacientes que apresentam habilidades supranormais, que podem ser as mais variadas possíveis. Assim que uma criança apresenta comprovados atrasos ou desvios no desenvolvimento neuropsicomotor, ela deve ser encaminhada para avaliação e acompanhamento com médico especializado em desenvolvimento neuropsicomotor, com avaliação formal para o autismo com psiquiatra infantil ou neuropsiquiatra. Devemos fazer um fluxograma. Crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor ou numa tabela que nós médicos aplicamos aos pais, chamada de MCHAT-R, devemos fazer o seguinte: orientar os pais quanto à estimulação adequada, interação com os pais, harmonia no lar, brincadeiras, contato afetivo, tempo de tela, qualidade de tela, tempo de sono, alimentação, brincadeiras ao ar livre. Reavaliar em 1 mês. Se alcançou os marcos, manter acompanhamento à estimulação. Se não alcançou os marcos, devemos encaminhar para um serviço de estimulação interdisciplinar especializado,
encaminhar para avaliação com um médico especializado em autismo e manter consultas próximas com a criança e os pais para apoio e acompanhamento frequente do tratamento de reabilitação.